tristes. Vamos seguir daqui. Chegou o momento de bate-papo no nosso programa. Vamos conversar sobre bruxismo. É um assunto muito interessante. Temos duas pessoas aqui, eu e a Lu, padecemos do bruxismo também. Vamos entrar um pouco mais nesse mundo, saber se isso tem tratamento, se é paliativo, se tem cura. Bruna Conde, dentista com a gente. Seja bem-vinda ao Vivo Esporte, Bruna. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bruna, conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Aliás, é bom explicar pro teleassinante aqui do Band Esportes que bruxismo não tem nada a ver com bruxaria, tá? O bruxismo é aquele ranger dos dentes que a gente não consegue parar, principalmente em situações que deixam a gente um pouco tenso. E agora, nesse momento de pandemia, as pessoas estão mais tensas no geral. Eu senti que o meu bruxismo voltou com tudo. Tô com 2 filhos pequenininhos em casa, não tá tendo escola. Então, a gente acaba ficando um pouco mais tensa, mais sobrecarregada. E o bruxismo vem com tudo. Explica um pouquinho pra gente sobre esse assunto, né? Afinal de contas, por que do bruxismo e quais são os métodos que a gente pode utilizar aí para melhorar um pouco a situação? Com certeza, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão apertando os dentes, enrijecendo a musculatura. Então, é muito importante a gente entender que o bruxismo não é só o hábito de ranger os dentes. Apertar também os dentes durante o dia e durante a noite é um hábito. Então, a gente orienta as pessoas, elas ficarem atentas se elas estão fazendo esse hábito, que acaba sendo involuntário. Muitas pessoas falam, mas eu vou perceber quando eu faço. Às vezes você não percebe o que está fazendo, né? Às vezes você está tão estressado, tão nervoso, tão ansioso, no trabalho, home office, cozinhando, praticando uma atividade física, você acaba mesmo tensionando essa musculatura e causando o bruxismo, que não é essa parte de bruxaria, é um hábito mesmo involuntário, que pode causar sensibilidade nos dentes, pode causar fratura de dente, fratura de restaurações, lentes de contato, implantes, dores fortes na cabeça, dores no pescoço, dores cervicais, dores no trapézio. Então, é um hábito que deve ser controlado. Falando em fratura nos dentes, fato pessoal comigo ontem mesmo, quero até aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Guilherme Brócoli, que é meu dentista. Estive com ele porque eu não ranjo os dentes, mas eu acordo pela manhã com dor aqui, às vezes, de tanto que eu aperto as mandíbulas, né? Então, eu coloco aquela plaquinha e, às vezes, acordo de madrugada, eu vou ao banheiro fazer xixi, deixo a plaquinha lá e vou dormir de novo, então acordo com mais dor ainda. Eu fraturei o dente, fui passar o fio dental ontem, aqui no fundo, o dente saiu a metade dele, porque ele estava fraturado em função desse apertar das mandíbulas. Ô, Bruna, isso aí tem como a gente tratar ou tem como curar o bruxismo? Como que a gente lida com isso? Ótima pergunta. O bruxismo, ele não tem cura, mas ele tem controle. O que isso significa? Que você tem que, com frequência mesmo, você ir ao dentista, tem que ser capacitado em bruxismo. Não é qualquer dentista que sabe tratar essa área, porque existem tratamentos específicos que você pode fazer para o seu controle e assim você acompanhar mesmo ao longo da vida para você poder ter esse hábito, mas você saber controlá-lo e ele não causar mesmo qualquer problema, como você acabou de mencionar, fraturar, você nem perceber, né? Porque às vezes acaba quebrando uma pontinha que você fala, nem consigo visualizar. E isso já está acontecendo há bastante tempo. Então, o bruxismo ele não tem cura, tem controle, tem tratamento, graças a Deus, não é uma coisa que você vai ter que levar para a sua vida e não ter o que fazer. Mas o que eu aconselho? Procurar ajuda, e como você falou sobre a placa, utilizar uma placa adaptada para você, ajustada na sua boca, e quando você vai nos controles com o dentista, também ele vai vendo se o controle está sendo bem efetuado, se você está utilizando corretamente, como é que está a sua placa, ela também está fraturando a placa, está na hora de ajustar, ela está bem adaptada, ela não está escorregando, ela não está machucando o seu lábio, o seu bochecha, tudo isso vale a pena para você poder fazer o tratamento do bruxismo. Mas não é só a placa que é o tratamento do bruxismo, viu? Olha, Bruno, o Júlio, ele tá falando que ele não range à noite, até porque ele é solteiro, mas no meu caso eu sou casada. O bom de compartilhar a cama é que a gente também observa isso. O marido fala, olha, você tá rangendo os dentes na madrugada. Ele acha que não, mas provavelmente deve ranger os dentes na madrugada também. E eu faço muito isso e eu acabei estudando um pouco mais sobre o assunto e li sobre uma questão de perda óssea que a gente acaba tendo ao longo do tempo, né?
E, claro, a gente já não tem mais aquela idade de adolescente para não se preocupar com isso. Então, eu acho que é um assunto que deve, sim, ser levado muito a sério e se preocupar. Essa perda óssea, como que a gente pode evitar, além das placas? Tem algum outro tratamento? Sim, a perda óssea, qual o problema dela? Ela faz você ter mais chance de amolecimento dentário. O osso é o que sustenta o nosso dente. Se você perde esse osso, essa sustentação, você tem mais tendência do dente começar a amolecer. Então, se você tem uma inflamação gengival, um problema na gengiva, que é a gengivite, a periodontite, junto com o bruxismo, os dois em conjunto, maior a tendência de causar esse amolecimento. Então, além da placa que a gente orienta, existem placas para prática de esporte físico, porque muitas vezes, na hora de você praticar o esporte, você vai apertar os dentes, você vai tensionar até porque você precisa, né? No basquete, para fazer uma força, no futebol, para você chutar, para você cabecear, todo momento você está, às vezes, tensionando a musculatura e apertando. Então, existe uma placa específica, que são as estabilizadoras, otimizadoras, que você pode utilizar durante a prática física, porque caso você aperte os dentes, ela vai fazer a proteção necessária. Existem técnicas de biofeedback que a gente faz no consultório. A gente faz o paciente entender que está apertando e a gente consegue ver a frequência dele na primeira consulta, na segunda, na terceira, para a gente acompanhando essas potências, para ver se ele está tendo uma evolução no quadro. Existe também a toxina botulínica, que é algo muito divulgado, mas não são para todos os casos, são poucos casos que a gente orienta. Então, para saber o melhor caso para você, vamos descobrir, você tem bruxismo e vigília? Você tem bruxismo noturno? Você tem os dois, bruxismo, vigília e noturno? Você pratica atividade física? A gente faz uma anamnese muito rica para descobrir qual a sua necessidade e falar qual o melhor tratamento para você. Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com fone, eu estou com microfone, é computador ou celular que você está falando com a gente? Celular. Tá, procura aproximar um pouco mais dele, o som está dando muita oscilação para a gente aqui. Vamos só tentar a gente ajustar o som aí para a galera em casa também, tá? Porque é um assunto mega interessante isso, muitas pessoas, com certeza, ainda mais nesse tempo de pandemia aí, estão padecendo do bruxismo e existe, que eu ouvi falar, um tratamento paliativo para o bruxismo, que seria o Botox. O que você fala para a gente sobre isso, doutora? Então, muitas pessoas acabam indicando mesmo a toxina botulínica por conta mesmo para poder relaxar essa musculatura, evitar que você faça uma força muito grande na hora do apertamento, mas ela não é indicada para todos os casos. A gente sempre tem que tratar da forma conservadora para depois a gente evoluindo para casos mais avançados. Então, ela pode sim ser indicada, mas eu não indico como primeiro tratamento. Existem várias outras coisas que a gente pode fazer antes. Vamos tentar dessa forma para depois a gente ir evoluindo e ver se tem realmente a necessidade da toxina botulínica. Recorri ao Botox para o bruxismo, que aplica aqui no músculo, né? Não tem nenhuma alteração na face. Já recorri também à acupuntura, que senti uma ajuda bem interessante, e também à placa. Hoje eu vou te falar que eu estou fazendo um trabalho mental. Então, sempre que eu sinto que eu estou travando aqui a gengiva, eu dou um jeito de dar uma relaxada, de respirar para melhorar isso. Porém, uma coisa que eu venho observando em casa, o meu filho de 4 anos, ele já vem fazendo esses movimentos do bruxismo. E eu vi meu pai fazendo isso. Então, eu cresci vendo meu pai fazendo isso, agora meu filho está crescendo vendo e ele também está fazendo. Hereditário? Isso pode ser genético? Essa é a minha pergunta. É hereditário, é genético ou não? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O que acontece? Depende. Hoje em dia, eu estou brincando que no meu consultório, 90% dos meus pacientes estão fazendo bruxismo. Estão apertando os dentes por conta dessa mudança mesmo que a gente está vivendo nesse momento. Então, é muita tendência das pessoas fazerem esse tipo de prática, esse hábito. As crianças fazem também. Muito bom você falar os adultos, os idosos, mas isso não vai passando de geração para geração. Isso também não passa porque você dorme com alguém, né? Essa pessoa vai adquirir esse hábito. Isso tem muito a ver com você. Como você se sente, quais são seus hábitos diurnos, seus hábitos noturnos, como você dorme, a parte do sono também é muito importante, tá? Essa relação dos hábitos noturnos, como você vai dormir, você usa televisão, você dorme com a luz acesa, né? A sua prática de esporte, quais são os exercícios que você pratica? São de alta intensidade, são de baixa intensidade, são todos os dias. Então, por isso que eu digo, a gente tem que avaliar cada pessoa. Eu tenho que conversar com seu filho, eu tenho que conversar com você, eu tenho que conversar com seu pai. Às vezes, cada um vai precisar de um tipo de tratamento.
Agora, falando do bruxismo, no caso de atletas de alto rendimento, esses caras são muito cobrados pelos seus técnicos e por eles mesmos também, de alcançarem marcas maiores, mulheres também, e muitos padecem do bruxismo. Até que ponto esse bruxismo pode interferir no alto rendimento de um atleta, doutora? Pode interferir e muito. Existe a odontologia do esporte, que cuida mesmo dos atletas, a gente todos, né, dos amadores, dos profissionais. O que acaba acontecendo? A gente tem vários artigos que mostram que eles têm prejuízo no rendimento deles por conta desse hábito. Tanto que tem testes que falam quando eles utilizam mesmo uma placa, quando eles não apertam os dentes, quando eles protegem essa região, além de proteger a parte bucal, isso ajuda a auxiliar mesmo no rendimento dele. Então, olha a importância de um profissional, de um amador, de qualquer tipo de prática de atividade física. A gente diz que não é só de alta performance. Você fazer uma caminhada, você fazer uma yoga, você fazer uma meditação, você pode estar apertando os seus dentes. Então, você procurar um dentista capacitado em odontologia do esporte para poder te orientar, para você, às vezes, provavelmente, você vai ter que utilizar um protetor bucal ou uma placa que é estabilizadora na prática esportiva, para você não ter nenhum efeito na sua boca e no seu rendimento. Agora, o bruxismo, ele acaba fazendo aí esse desgaste nos dentes, né, a longo prazo, e é onde entra essas facetas de porcelana, lentes de contato, como uma forma de solução também, né, doutora? Com certeza. Hoje em dia, a gente sabe, a gente vê muito na internet, né? Todo mundo com lente de contato, facetas, é maravilhoso, é uma coisa estética que muitas pessoas procuram. Só que o que eu digo para vocês? Cuidado! Às vezes você vai fazer um super trabalho, uma super reabilitação bucal. Se você tiver com a sua gengiva inflamada, todo o trabalho feito não dura. Se você estiver apertando os dentes, tudo que você fez, você pode perder, quebrar, e aí você vai ter que fazer novamente, né? Ou às vezes até fez um pouco o trabalho, você vai ter que aumentar o trabalho feito por conta da quebra, da fratura. Então, olha a importância mesmo de, antes de você fazer qualquer tratamento estético, você ver se tem bruxismo, tratar o seu bruxismo, controlá-lo, faz o tratamento estético e depois você faz o controle também junto com o trabalho já realizado. Então, não pode sair fazendo trabalho estético antes de saber se você tem esse hábito, senão você pode perder tudo que foi feito. Bacana bate-papo contigo, doutora Bruna Conde. Eu tenho até uma pauta já para um próximo bate-papo, Lucilene, da importância de não se apertar muito a escova de dentes na hora da escovação. Além do bruxismo, eu a cada mês tenho que trocar a escova de dente porque eu aperto muito, isso machuca a gengiva e traz aquela retração também, e aí ele acaba dando a sensibilidade no dente. É um tema bacana da gente lidar com isso aí também, viu? Doutora Bruna, seu Instagram, por favor, qual que é? É @doutora Bruna Conde. Dentista antenada. Vou pedir para o pessoal colocar no GC ali, @doutora Bruna, é doutora DRA Bruna Conde? Isso, DRA Bruna Conde. Faltou um A depois do R ali, galera. É, doutora. @DRA. Doutora Bruna Conde, isso, DRA. Doutora Bruna Conde, Bruna agora Conde. sim. Agora sim, bacana. Obrigado, nosso amigo Valdir Pérez, que não é o goleiro do São Paulo, mas manda muito bem. Doutora Bruna, obrigada pelas informações. Eu acredito que trouxe bastante conteúdo para os nossos assinantes. É um assunto muito pertinente. Eu tenho lentes de contatos e confesso que depois que eu coloquei melhorou muito o meu bruxismo. Mas essa pandemia é muito estresse. A gente acaba voltando a ter esse hábito tão ruim que a gente precisa cuidar de fato. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Já tem mais bate-papo aqui, doutora Roberta Padovan.